Olá, sejam muito bem-vindos ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, um maquinista. Olha só, pessoal, quem de vocês já imaginaram falar aí diretamente com o maquinista? E o Jairo, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente entende, né? As agendas aí que são bem puxadas, né? E aí eu te agradeço por ter essa oportunidade de falar aqui com os nossos ouvintes aí sobre a função e a responsabilidade de um maquinista. Muito bem-vindo, Jair. Boa tarde, Lelis. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar dessa carreira, né, tão, para mim, apaixonante, né, e espero que nossos ouvintes aí também curtam, né, bastante essa experiência que eu vou compartilhar um pouquinho com você aqui nessa tarde. Não, com certeza. A carreira do maquinista é uma carreira totalmente contrária. Eu sou biólogo, né? Você já sabe aí, biólogo todo mundo sabe o que é. Eu tenho que ir para a faculdade estudar. E o maquinista é uma carreira bem mais complicada, e já já o Jairo vai falar sobre isso. O Jairo tem mais de 37 anos, né, Jairo, de 30, carreira. vou fechar 37. Conta um 37. pouquinho, Jairo, como é que foi esse processo aí de que você entrou para trabalhar na questão ferroviária? Eu sou da extinta, né, rede ferroviária, eu era um estatal, e eu participei em 1987 de um processo seletivo, e aí, graças a Deus, deu tudo certo, né, e adentrei dentro da empresa e estou lá até Mas hoje. você não começou como maquinista, Não. Aí eu comecei lá como auxiliar de maquinista, que na época auxiliar de era maquinista. auxiliar de maquinista, né? A gente viajava acompanhando o maquinista e depois a gente se tornava maquinista. Entendi. Esse era o processo nessa época. Hoje o processo é um pouco diferente, que a gente pode falar sobre ele também. Ok, e aí entra como auxiliar, depois passa a Isso. maquinista. Aí. Aí na sua carreira você entrou como auxiliar nesse processo seletivo, tá, Isso. pessoal? Entrou no processo seletivo, auxiliar de maquinista, maquinista. Depois você se tornou o inspetor Inspetor de de operação, né? operação. Inspetor dos maquinistas, é um líder, né, dos maquinistas, É um isso. cargo mais técnico, né, de acompanhamento dos maquinistas, de orientador, vamos dizer assim. E hoje eu faço parte, né, da equipe da capacitação, Isso. né, da educação. Hoje eu sou responsável pela formação dos novos maquinistas que Novos estão chegando à maquinistas. companhia. E ninguém melhor que você, Jair. Ó, é o auxiliar, o maquinista, o inspetor que gerencia a questão da operação ferroviária e agora ele treina pessoas, né, colaboradores na empresa que ele trabalha para a formação de maquinista e outros E procedimentos, né, outros, Jair? todos os procedimentos operacionais, inclusive não só os maquinistas, né, todos os operadores, né, a gente faz a capacitação deles, De todos. todos os Inclusive, operadores. se eu estiver trabalhando na empresa, talvez eu passe por treinamentos com você, Sim, para você acessar a área operacional, você passa por alguns treinamentos que a gente ministra. específicos. Ou seja, estamos aqui na presença de um profissional altamente capacitado no setor ferroviário. Jairo, e se eu, por exemplo, a gente esteve com o Bruno aqui no episódio anterior, e o Bruno é da área de investigação de ocorrências. Porém, o Bruno já foi maquinista, mas nós demos a oportunidade de você falar sobre isso, sobre a função do Ótimo. maquinista. Já sabemos que não é no Detran. Então, para os nossos ouvintes aí que imaginam, eu vou no Detran, fazer os exames psicológicos. Não é assim, Jairo. Como que funciona? Para os nossos ouvintes, eu acho que a gente tem muitas pessoas que são apaixonadas, gostam da ferrovia e devem estar, né, como o Bruno tinha comentado, se perguntando: como eu faço para entrar na ferrovia? Você poderia citar um passo a passo para uma pessoa leiga se tornar um ferroviário? É, Ou quer dizer, um maquinista? isso. O Lelis. Então, assim, hoje as empresas, né, têm as portas, né, as portas que a gente chama portas de entradas, né, alguns processos, esses processos estão no site das companhias, né, Sim, e agora o processo de maquinista mesmo, a formação de maquinista, uma vez que você entra para a companhia, sim. aí cada uma tem seu processo, né, e aí você está lá dentro, você vai fazer alguns treinamentos teóricos e, na sequência, você faz a mesclagem teórica com prática até você ser liberado para trabalhar sozinho. E isso aí leva em torno de umas 300 e poucas horas de treinamento. Hora de treinamento. Nessa primeira fase, né? Na primeira fase. Meio, assim, teórica com acompanhamento. Lá Acompanhamento. depois você faz um processo de avaliação, se o líder, né, no caso que é o inspetor, checar que você está em condições de já trabalhar sozinho, aí você é liberado para começar a trabalhar sozinho. E esse trabalhar sozinho já não é um maquinista que faz viagens, na verdade. Primeiro você fica num estágio de trabalhar só internamente, em pátio. Ok. Por exemplo, aqui onde que a gente está, na nossa localidade, né, a gente tem um pátio,
Aí esse maquinista ele fica um tempo ali, aproximadamente um ano, exatamente para ele aperfeiçoar mais as técnicas, né, de condução. Aí depois ele começa a fazer um outro treinamento, um outro maquinista, no trecho, aí mais um tempo, mais uma carga horária, para depois ele ser novamente avaliado. Agora ele vai trabalhar sozinho, viajando. Viajando. Então, E aí, esses são os estágios, né, que a gente tem lá. isso, perfeito, já. E aí, nessas viagens, né? Eu, por exemplo, eu ando de carro, né? Eu também já andei na mata, enfim, e eu já andei em uma composição ferroviária, mas nunca fiz uma viagem longa. Aí vem aquela questão que as perguntas, né, Jair? Como é que você tem visto essas paisagens? Ou que tipo de paisagem você viu ao longo do tempo? Isso mudou? Já viu o rio secando ou não? Você chegou a ver nessa sua história de maquinista ao longo do tempo? Afinal, né, É, pessoal? 37 anos, 36, 37 anos. e aí eu faço uma viagem no tempo, né, Lelis? Quando você fala isso, eu faço uma viagem no tempo porque, assim, a nossa região é uma região muito carente de água, Ok. né? E, assim, eu conheci esses rios, né? O Rio Verde, aqui na sua região, Quem, alguns rios, rio lá de Paipedo, Rio do Mosquito, a gente chama Rio do Mosquito, que é o rio da Serra Branca, com Ok. muito volume de água. E hoje esses rios são praticamente secos, né? Eles são assoreados, foram praticamente só corre água de chuva agora, né? Então, assim, é triste, né? Assim, eu sou de beira de rio, né? Pois Porque é. eu sou de uma região daqui perto, né? De uma cidade aqui próxima. A gente ia muito nesse rio verde que a gente fala aí, tomar banho, pescar. E hoje, praticamente, esse rio tá, né? Com pouquíssima Praticamente água, secou. não corre muita água mais. Então, assim, é lamentável a gente ver isso, né? Mas eu, em pouco tempo, presenciei isso, né? Tentando, para Foi, a gente né? falar em ambiental, é pouco É tempo, né? pouco, Por mas destruição de um rio, né? De não um era para manancial ter. de água é muito pouco, né, velho? É. E para os nossos ouvintes aí do podcast, nosso podcast ele tem uma missão ambiental de divulgar as questões ambientais, para que as pessoas se impactem com esse tipo de conhecimento. E essa declaração do Jairo aqui leva até para o lado sentimental, né, Jairo? Percebi que você até se Ah, emocionou, emociona, fez emociona. uma viagem no tempo e o que ele viu e não ver mais. E, pessoal, isso tudo tem a ver com a falta de conhecimento e falta de atitude ambiental, porque um rio nosso não fica assoreado, que é assoreado, para a palavra técnica para falar, né, Jairo? É Isso, quando entra terra, entra areia. Isso é perda de solo. E é perda de solo por quê? Falta de práticas de preservação da agricultura, né? agricultura. De agricultura, de manejo do solo, porque quanto mais você desmata, mais o solo fica descoberto, e aí a chuva bate no solo, aquele impacto, e ela carreia, né? Aquele solo, aquela areia para dentro dos Verdade. rios. E aí os rios sem volume de água, porque quando chove, a água escorre e não fica preservada. Exatamente. Então é uma coisa muito triste para dizer que para vocês é uma declaração do Jair de que infelizmente, as coisas pioraram. Então, o maquinista da Em ocasião, tão pouco tempo, né, velho? pouco Então, tempo, foi 30 anos para a gente falar em ambiental é muito pouco é pouco tempo, né? tempo, É, para um rio praticamente se morrer, né? Morrer assim, né? acabar. É, acabar, é triste. É triste. E o maquinista hoje, por exemplo, né, as pessoas das empresas que rodam por aí, o Jair está falando de uma região específica, mas de empresas, já não vão, possivelmente já não vão mais ter esse prazer, né, de passar por Verdade. matas e tudo mais. Essa geração que está chegando nova, né, de novos maquinistas aí, eles vão olhar só as pontes, né? E debaixo delas só terra, né? Não vê mais água. Infelizmente, Em grande parte delas não temos mais água. e a água é um bem que, né, é essencial para a vida. Jair, falando de paisagens, de impacto ambiental, como é a responsabilidade desse maquinista, por exemplo, o maquinista que depende da ferrovia, né? Que transporta combustível, que transporta calcário, outros produtos, minério que seja. Como é que fica essa responsabilidade dele? A cabeça do maquinista e essa responsabilidade diante de uma responsabilidade tão grande que é carregar, né, ser responsável por esses vagões contendo esses produtos que, se ou tiver uma ocorrência, ele pode vir a contaminar ou não o rio, o solo, enfim. Tem procedimentos para isso, né, já? Sim, velho. Diversos procedimentos. Companhia que eu trabalho nela tem, né? E todas têm, porque a gente tem uma normativa, né? Nós somos uma agência reguladora que nos cobra isso. E os nossos maquinistas, eles são muito capacitados. É assim, nós temos, né? A nossa equipe tem um treinamento, inclusive eu faço parte, né? Da capacitação deles, de questão do transporte de produtos perigosos. Ok. Então, nossos maquinistas, eles são preparados para fazer, né? Os primeiros acionamentos
talvez não intervenção, porque dependendo não é intervenção, o que ele não pode fazer, mas assim, fazer os acionamentos de forma correta para que chegue nos recursos quando caso ocorra, né? Mas hoje a companhia, né, as companhias também, não só a minha, mas que eu trabalho, mas as demais, elas estão muito focadas e assim, a questão da responsabilidade ambiental ela é muito grande. Então, né, a gente não sentiu seguro, reduz a velocidade. Então, assim, tem todo um processo, tem todo um pessoal por cima, né, lidando a estrutura para que esses trens, né, que a gente tem que transportar, atender, né, essas demandas, mas com bastante segurança, tanto é que a gente tem transporta aí e a gente não tem tido acidente assim grave, né, de contaminação ambiental. Por muito tempo que a gente não tem, graças a Deus. Ainda bem, a responsabilidade é muito É grande, muito grande, é mas verdade. estamos aqui diante de um profissional que é o que cuida, que é o que orienta, passa as informações, os procedimentos para que esse maquinista, né, desenvolva a sua atividade com maior responsabilidade, com segurança e entenda, né, o tamanho da sua responsabilidade Exatamente. e da sua profissão. Porque imagina o motorista de um caminhão, de uma carreta, que aí carrega ali, é perigoso, pode causar impacto ambiental, principalmente de combustíveis, né? É Muito verdade. arriscado. Pode. Tem rios nas rodovias, também tem rios, tem matas, áreas de preservação, apesar que tem um procedimento para produtos perigosos que a gente precisa evitar passar em área de preservação, né? Parques ecológicos, enfim, é um procedimento à parte, mas também tem essa responsabilidade, mas é um caminhão, 20 metros cúbicos, ou É, 40 ou 50. Mas e uma composição ferroviária? Que a gente precisa disso, né? Novamente falando, e a gente sempre está falando sobre isso quando a gente fala de ferrovia, que é o futuro do Brasil, é, progresso, né? exatamente. O tanto de caminhões que a gente tira da estrada transportando via ferrovia, mas a responsabilidade de um maquinista é muito grande. Para isso, ele precisa ser Muito bem muito bem capacitado, né? treinado, Treinado, capacitado, né? Para exatamente fazer isso, ter essa responsabilidade aí durante sua jornada de trabalho, isso. né? E o No Jair é um transporte desses. dessas cargas perigosas que a gente Perfeito, tem aí. perfeito. E o Jair é um desses profissionais, né, que está numa empresa hoje, não vamos citar o nome da empresa, mas assim, enfim, toda empresa precisa desse profissional gabaritado, com muitos anos de experiência para orientar, treinar os novos colaboradores e maquinistas e também os outros colaboradores internos que têm procedimentos que envolvem ferrovia e que essa pessoa precisa ter essa atenção. Ô, Jairo, muito bom. E Jairo, falando de transporte na cidade, por exemplo. Tem procedimentos que o maquinista precisa cumprir e específicos para que são específicos que eu quero dizer assim, é para toda ferrovia, né? Que pode evitar ocorrências também? Sim, Léo. Quando a gente opera em perímetro urbano, é crítico, né, para a gente, porque ali a gente tem que ter a boa convivência, né, o ferroviário com o rodoviário Rodoviário. e pedestre também, não Isso. podemos esquecer dos pedestres. Por falar de pedestre, por falar em população, a gente sabe que é desconfortável, a questão da buzina do trem, ela é estridente, ela incomoda mesmo, mas assim, que a gente peça, né, que a comunidade entenda que aquela acionamento de buzina ele é regulamentado por uma resolução nacional, né, federal, e a intensidade dela é porque a gente precisa alertar as pessoas a 1 quilômetro de distância, que é o tempo, né, a distância que um trem precisa para parar. Então, a gente aciona a buzina mesmo, ela é incidente, ela precisa de um alcance mais diferente do carro, que tem ali o freio pisou, parou, a gente não para desse jeito, né? O trem não consegue parar dessa maneira. Então, é por isso essa é a buzina. Eu sei que ela é desconfortável, né? Mas, assim, a gente procura, né, buzinar só naqueles pontos que são regulamentados mesmo, e quando houver uma necessidade de urgência, uma situação, né, uma pessoa distraída aproximar da linha, uma pessoa ali, né, andando distraidamente, aí a gente buzina fora de contexto, fora das passagens de níveis, aonde que a gente, por regra, a gente buzina. Precisa Tá? buzinar. Aí, em passagem de nível, a gente, por lei, tem que buzinar. Aí Buzinar. é questão de lei mesmo. E tem até uma distância, né, que Tem. depende, E mas... tem um regulamento, a gente cumpre o regulamento da E esse buzina. regulamento não é de uma ferrovia específica, Não, né? todas, é o mesmo regulamento para Como todas você as falou, ferrovias, né? todas. Qualquer lugar que você for, o procedimento de buzina é o mesmo. Entendi. Né? Jairo, muito obrigado, então, por estar aqui conosco. Você falou sobre a sua carreira, né? Como é que você chegou para ser um ferroviário, então você já sabe, um ferroviário não, maquinista, então você já sabe que não é no Detran, não é no Contran, É verdade, isso você mesmo. precisa estar em um processo interno de alguma empresa, aí você vai passar por diversos procedimentos, e se você, por acaso, passar
por uma região que esteja o Jairo, possivelmente você vai conhecê-lo lá e ele vai te treinar, vai te orientar para você assumir essa responsabilidade que é muito grande de operar uma composição ferroviária. Muito obrigado, Jairo, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite. A gente entende o dia a dia corrido de todos, mas a nossa missão aqui é essa, Jairo, é levar o conhecimento para as pessoas, para eles entenderem um pouco sobre as profissões, sobre os riscos e os impactos ambientais. Muito obrigado, então. Você pode, quiser deixar um recado aí, um endereço. Tá. Você quer chamar alguém para falar com a gente aqui no próximo episódio? Você pode também. Ué, pode ficar, né? Quem quiser convidar aí, a gente está aí para poder compartilhar, tá, gente? Conhecimento. Lelis, eu agradeço, né, por estar falando aqui nessa profissão que eu estou nela aí há 30, praticamente 37 anos, né? 27 anos. E comecei lá embaixo, né, na primeira estágio da companhia, e hoje estou, né, daí hoje multiplicando o conhecimento, transferindo meu conhecimento para os novatos. E aí deixo, né, para essa juventude aí, para o pessoal que quer se ingressar aí na operação ferroviária, assim, é uma profissão muito, muito, assim, legal mesmo, né? Eu sou suspeito de falar, Apaixonante? é suspeito de falar, porque eu tenho 37, o pessoal, não aposentou ainda, né? É Por isso. sinal, eu já sou até aposentado, tá? Ah, É bom informar, bom, né? né? Bom, né? Mas continuo trabalhando porque Tá gosto do que jovem. faço, né? E assim, né? E o legal também, hoje, né? Quando eu entrei na ferrovia, em 1987, Leandro, a gente não falava de mulher na operação, não falava de mulher maquinista, né? Então, as mulheres que estão nos ouvindo aí, Bem né? lembrado. Venha fazer parte do time, venha Olha fazer parte só. dessa profissão linda, maravilhosa, tá? Temos muitas mulheres dentro da nossa companhia, principalmente onde eu trabalho, e assim, conduzindo locomotivas mesmo é desafiador e é legal. Venha, né? Fica aí o convite, entra no site das companhias aí, tá? E com certeza, quem sabe a gente se encontra lá numa sala de treinamento para a gente estar compartilhando mais ainda o meu conhecimento com vocês aí, tá? Ótimo, a chamada do Jairo foi muito boa. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse episódio. Falamos aqui da carreira de um maquinista, Jairo Batista, e até o próximo episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar, porque a missão é essa, levar o conhecimento a um número maior de pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Falou, Léo. Obrigado.